Capítulo 757, Ele quer morrer. Tradução. Júnior revisão. Azel Padrim, o homem de meia-idade no topo da pedra, ficou obviamente surpreso com a pergunta de Lindong. Pouco tempo depois, sua linha de visão se estremeceu até o tedioso caldeirão danificado de cobre vermelho nas mãos de Lindong, antes de perguntar com um leve sorriso: "Oh, por que você está interessado nisso?" "Eu ganhei interesse enquanto olhava por aí." Lindong riu. Ele naturalmente sabia que todos aqui eram extremamente experientes. Embora eles não soubessem exatamente o que cada item encontrado na região única do diabo fazia, eles eram muito vigilantes. Afinal, houve casos em que itens que pareciam quebrados, mas que no final se revelaram como sendo tesouros inestimáveis. Ao ouvir a resposta de Lindong, o homem de meia-idade estreitou um pouco os olhos, antes de enviar seu olhar penetrante em direção ao caldeirão danificado de cobre vermelho. Só depois de um longo tempo é que ele retraiu lentamente o olhar. Ele já havia feito muitas pesquisas, e só depois de não ter descoberto nada sobre os itens, é que ele optou por vendi-los. Este foi especialmente o caso do caldeirão de bronze, pois não havia um único sinal de flutuação dentro dele. Portanto, definitivamente não era um tesouro yuan puro que tinha seu brilho escondido. Você sabe o que é isso? Enquanto o homem de meia-idade enrugava a testa, Lindong acenou com um caldeirão de bronze na mão, antes de fazer-lhe esta pergunta. "Se eu soubesse, talvez nem o vendesse," disse o homem de meia-idade com um sorriso. "Quanto custa?" perguntou Lindong mais uma vez com uma voz suave. O homem de meia-idade hesitou por um tempo. Prontamente, seus olhos brilharam fracos antes de responder: 10 milhões de pílulas Nirvana. Depois que ele falou, um alvoroço surgiu entre os discípulos da seita do Dao atrás de Lindong, enquanto eles olhavam o homem de meia-idade com raiva. Esse cara nem sabia nada sobre esse item, mas realmente se atreveu a citar um preço tão ultrajante. "Senhor, você não está sendo um pouco ganancioso demais?" perguntou Lindong enquanto ele enrugou levemente as sobrancelhas. "Os preços dos itens que vendemos aqui, especialmente os de origem desconhecida, são bastante altos. Isso porque temos que arcar com o fardo de um item aparentemente inútil se revelar um tesouro inestimável." O homem de meia-idade encolheu os ombros e respondeu: "Você tem que considerar também o meu ponto de vista. Se este item realmente se tornar uma joia, quanto sangue eu vomitarei então? Como se houvesse tantos tesouros inestimáveis encobertos pela terra neste mundo", disse Lindong casualmente. Ele não quis dizer mais nada. Depois de hesitar um pouco, ele tirou uma bolsa Qiankun. No entanto, depois que ele tirou sua bolsa Qiankun, sua mão endureceu enquanto ele de repente se lembrava de algo. Todas as suas pílulas Nirvana foram usadas pelo pequeno Martin para implantar a grande matriz, apesar de Yin Guanyuan também ter oferecido seus pílulas Nirvana. Pequeno Martin só pegou pílulas suficientes para complementar a quantidade que Lindong não possuía. Portanto, Lindong atualmente estava basicamente quebrado. No momento em que o corpo de Lindong se enrijeceu e ele começou a se sentir constrangido, uma mão de Jade deu um aceno suave, jogando uma sacola Qiankun para o homem de meia-idade, vestido de cinza em cima da pedra. Ao receber a bolsa Qiankun, o homem de meia-idade deu uma conferida antes de olhar para a jovem esbelta e elegante em pé atrás de Lindong. Depois disso, ele enviou um sorriso para Lindong e disse: "Você tem boa sorte com as mulheres, rapaz." Lindong inclinou a cabeça e olhou em direção a Yin Guanyuan enquanto sorria. "Obrigado. Um bom relacionamento é baseado na reciprocidade", respondeu Yin Guanyuan casualmente. Seus grandes olhos lançaram um olhar para Lindong antes de se afastar. Pelo que parece, a jovem parecia um pouco chateada. Lindong ficou boquiaberto antes de responder com um único "ó". Levantando-se, ele convenientemente guardou o caldeirão de bronze danificado em sua bolsa Qiankun, antes de sorrir para Ying Xiao e o resto. "Nós também devemos ir embora." Depois de dizer isso, ele assumiu a liderança, dando a volta para ir embora. Às suas costas, os discípulos da seita do Dao também se reuniram e o seguiram. Yin Guanyuan olhou para as costas de Lindong antes que seus dentes perolados mordessem seus lábios.
Uma lasca de queixa aparentemente passou por seus olhos. No entanto, foi nesse momento que ela foi arrastada por Ling Xiao Xiao. Quando Lindong e os outros retornaram à pousada, eles viram que Lei, Shenzhen e os outros dois mestres de salão, ali parados com expressões severas em seus rostos. Atrás deles havia um bom número de discípulos da seita do Dao. Ao perceber que Lindong e os demais haviam retornado, todos eles claramente suspiravam e deram um suspiro de alívio. Vocês se encontraram com os membros do portão Yuan? Perguntou Qilin em voz baixa, franzindo o olhar enquanto olhava para Lindong, Ling Xiao Xiao e os outros. Lindong assentiu impotente, e estava prestes a falar quando Qilin abriu a boca novamente. Ouvi dizer que você conseguiu forçar Lei Qian a recuar. Lindong ficou boquiaberto. Esta notícia viajou muito rápido. Um pouco hesitante, ele acenou com a cabeça novamente e disse: eu usei um pequeno truque. Ah, exatamente como eu te disse. Como esse pirralho pode ser tão fácil de lidar? Ele tem uma manga cheia de truques e até Lei Qian não seria capaz de lidar facilmente com ele. Logo após a resposta de Lindong, Shenzhen não resistiu e começou a rir. Sua risada continha uma satisfação incontrolável. Lindong e os outros ficaram surpresos com os quatro mestres que de repente começaram a rir. Olhando para a aparência deles, parecia realmente que eles não estavam aqui para lhes dar um sermão. Muito bem feito. Embora você tenha que considerar o quadro geral às vezes, esses canalhas desprezíveis precisam aprender uma lição, disse Qilin com um sorriso enquanto ele esfregava o queixo. Em resposta a esta cena, a única coisa que Lindong pôde fazer foi rir, secamente, 2 vezes. A competição das grandes seitas ainda não começou, mas vocês já entraram em conflito com o Portão Yuan. Se você pensar sobre isso, quando vocês se encontrarem novamente na região única do diabo, com certeza haverá alguns confrontos. Nesse momento, todos vocês terão que ter cuidado, disse Shenzhen enquanto seu rosto começava a ficar sério depois de rir. Sim. Lindong, Ling Xiao Xiao e todos os outros acenaram com a cabeça. Eles sabiam que havia um profundo rancor entre eles e o Portão Yuan. Além do incidente de hoje, o número de conflitos que surgiriam quando eles se encontrassem no futuro certamente aumentaria. Ok, vocês devem ir e descansar agora. A competição das grandes seitas começará em 2 dias. Durante esses 2 dias, todos devem se conter e não causar mais problemas. A cidade única do diabo é um lugar caótico, cheio de todo tipo de pessoa. Não cause problemas desnecessários. Disse Qilin com um sorriso enquanto acenava com as mãos. Sim. Ao ouvir suas palavras, todos os discípulos acenaram com a cabeça antes de se dispersarem. Este pirralho é realmente cheio de surpresas. O corpo de Lei Qian provavelmente já começou a produzir Qi da vida. No entanto, ele ainda foi forçado a recuar por Lindong. Qilin não pôde deixar de murmurar seus pensamentos, olhando para a direção que Lindong e os outros haviam se espalhado. Este pequeno sujeito tem alguns truques na manga. Não é tão fácil lidar com ele, disse Shenzhen com um sorriso. No entanto, não podemos ser complacentes. Lei Qian é o mais fraco entre os 3 pequenos reis do Portão Yuan. O pequeno rei Yuan e o rei Ling são os mais problemáticos. Antes do início da competição das grandes seitas, devemos alertar Lindong e os outros, para tomarem mais cuidado, disse Qilin enquanto balançava a cabeça. Ao ouvir suas palavras, os sorrisos nos rostos de Shenzhen e dos outros 2 mestres dos salões ficaram levemente contidos antes de suspirar baixinho. Os 3 pequenos reis da seita Portão Yuan eram de fato oponentes formidáveis. Eles não sabiam se Lindong e os demais seriam capazes de lidar com eles se os encontrassem na região única do diabo. Eles só podiam esperar que não sofressem a mesma perda desastrosa que sofreram competição anterior das grandes seitas. A noite caiu e aos poucos envolveu a enorme cidade única do diabo. Enquanto isso, o clamor durante o dia começava a desaparecer gradualmente sob a brisa fria da noite. Em outro canto da cidade, havia um amplo pátio com várias pessoas indo e voltando. Essa era a área de hospedagem dos membros da seita do Portão Yuan na cidade única do diabo. Atualmente, havia 3 figuras dentro de um tranquilo pátio localizado nas profundezas do grande complexo.
Um deles era o pequeno Rei Trovão, Lei Qian, que havia cruzado golpes com Lin Dong anteriormente. Na frente de Lei Qian, um homem bonito, vestido com roupas brancas, encontrava-se deitado no gramado com uma gramínea pendurada na boca. Com as mãos atrás da cabeça, ele preguiçosamente observava o céu noturno. Depois de um longo tempo, seu olhar estremeceu antes de lançar um olhar para Lei Qian e disse: ouvi dizer que você foi forçado a correr com o rabo entre as pernas por um novato da seita do Dao no mercado de tesouros. Fui apenas descuidado e fui atingido por aquele pirralho. Em uma luta de verdade, vou esmagar todos os ossos do corpo daquele pirralho em 10 movimentos. Lei Qian franziu a testa antes de rir friamente. E, você é o único capaz de perder uma aposta segura, estou certo, chefe? Disse o homem de branco com um sorriso no rosto, antes de inclinar a cabeça para olhar para trás. Havia um homem vestido de verde, sentado quieto, com as pernas cruzadas. Se alguém falasse sobre aparências, ele definitivamente não seria tão elegante quanto o homem de branco. No entanto, ele mereceu uma segunda olhada. Seu par de olhos era proeminentemente longo e estreito, dando-lhe uma boa impressão. Neste momento, sua cabeça estava curvada para baixo enquanto ele limpava lentamente uma espada de ferro em sua mão. Era como se ele não tivesse qualquer interesse na conversa entre Lei Qian e o homem de branco. Se você sente que foi desrespeitado, vá e recupere sua face, sozinho, durante a competição das grandes seitas. Você o encontrará lá eventualmente, disse o homem de verde enquanto se concentrava na espada de ferro na mão, antes de dar um leve sorriso. O sorriso dele parecia o fio de uma espada. A débito será reivindicado naturalmente, disse Lei Qian com uma escuridão crescente em seus olhos. De repente ele disse: além disso, aquele pirralho chamado Lin Dong parecia ter se encontrado hoje com Ling Qingzu. Pelo aspecto, eles parecem estar bem próximos. Logo depois que ele disse essas palavras, um sorriso que não era um sorriso apareceu no homem vestido de branco, antes de inclinar a cabeça e olhar para o homem vestido de verde que estava limpando sua espada de ferro. A velocidade com que ele limpou a espada de ferro diminuiu sutilmente, antes de enrugar levemente as sobrancelhas. No momento seguinte, ele levantou a cabeça e olhou para Lei Qian. Como se estivesse falando sozinho, ele murmurou: será que ele quer morrer? Depois que sua voz suave soou de um vendaval varreu repentinamente. Instantaneamente, o chão foi cortado em pedaços, dúzias de fendas, cujas profundidades não podiam ser medidas. Quando viram esta cena, Lei Qian e o homem vestido de branco se olharam, antes de encolherem os ombros. Parece que a seita do Dao vai sofrer um banho de sangue durante a próxima competição das grandes seitas.